Agora eu gostaria de passar a palavra àquela professora que me apresentou todos os professores aqui presentes, professor Shekhara, professora Lola Niati Castro, professor Máximo Souza, professor Gabriel Anitua, professora Vera Andrade, e que, apesar de ter como título secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia, a maior titulação que ela tem para mim é ser minha orientadora. Professora Vera Malaguti Batista, por favor. Bom dia a todos, é uma alegria muito grande estar aqui, uma honra enorme estar nessa mesa aqui. Queria começar agradecendo o Dr. Rubens Casara, companheiro, aluno, militante, professor, né, de estar aqui à frente, agradecer pela imensa acolhida, a equipe dele, Gracinha, que fez esse seminário ser possível, esse importante seminário, né, que é um encontro de tantas línguas e tantas pessoas. Então, saudar todos os presentes, os professores que estão aqui, em particular o professor Máximo Souza. Sem ele, né, também nada disso teria acontecido. Os professores que estão aqui, professor Ron Pegoraro, Vera, professor Dieter, todos, não, professor Nilo Batista, especialmente, por razões especiais. Bom, então eu queria dizer que, para mim, é uma honra muito grande estar nessa mesa, né? A professora Lola Niati Castro é a grande mestra das mestras da América Latina. É uma honra muito grande tê-la aqui, né? Quer dizer, esse balanço que ela faz também, quer dizer, uma aparição dela, não sei, é um balanço histórico de um testemunho, né? A professora Lola, em todos as titularidades dela, acadêmicas que ela tem, ela é uma militante de carne e osso que não dá um passo atrás. Com a Lolita não tem conversa, não passarão, né? Uma defensora da liberdade sem igual e a mestra de todas as mestras da criminologia latino-americana. Então, é uma honra muito grande para mim estar do lado dela. O professor Sérgio Salomão Shekhara, né, também reúne, né, e a própria fala dele demonstrou isso, né, essa união entre o pensamento, um fino pensamento libertário, jurídico, penal, e um pensamento criminológico na direção, né, de um abolicionismo, seja pela via garantista, seja pela via, né, da desqualificação da prisão como resolutora de conflitos sociais ou do sistema penal. Né? A militância do professor, e eu queria aqui chamar a atenção dele como ex-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, mas ele teve um papel muito importante, desculpa, mas eu gostaria de frisar, no desvelamento da barbárie dos nossos cárceres, onde ele foi pessoalmente, nos containers do Espírito Santo. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui e na presença da querida Fernanda, que representa, né, vamos dizer, a massa dos que estão aqui, essa nova geração. Nilo e eu dizíamos, nós já temos algumas gerações de alunos, né, já estamos nos netos, não tem idade para ser sua avó, mas já temos assim, uma terceira geração, quer dizer, uma juventude que eu confio muito que vai conseguir transformar tudo aquilo que a gente não conseguiu transformar, que a gente viu se transformar em mais cárceres, assim, aos nossos olhos. Então, a minha alegria é muito grande de estar aqui nessa mesa. Eu vou, então, partir para a minha fala resumida um pouco aqui, para poder aproveitar um pouco a desses professores que nós estamos recebendo aqui. Bom, então, começo falando um pouco dessa história da criminologia na América Latina, né, que o Máximo Souza tem um artigo que eu uso muito, que fala da criminologia na América Latina como uma grande tradução. Primeiro, uma tradução do positivismo, que ensejou que o positivismo seja, até hoje, a grande permanência no discurso jurídico e principalmente no discurso criminológico, também no discurso sociológico, psicológico, do serviço social. Então, não vamos também aliviar os especialistas das outras áreas, né? Mas eu acredito que o positivismo seja a grande permanência da maneira de pensar e na maneira de produzir academicamente no Brasil, mas na América Latina como um todo, né? E uma segunda importantíssima tradução, que foi a tradução da criminologia crítica, nos anos 70, que foi traduzida,
né, não literalmente, mas traduzida para as realidades latino-americanas, e presença da Lola aqui, presença do Nilo, né, evocando a passagem de Alessandro Barata, Zaffaroni, Juarez Cirino dos Santos, quer dizer, uma geração de professores que produziram, Roberto Lira Filho, né, que produziram uma tradução não literal, mas uma tradução já embrenhada dessa vivência, né, do que eu aprendi, estou aprendendo com os argentinos, chamar de pátria grande, América Latina. Nós, brasileiros, somos muito isolados, mas estamos nessa pátria grande. E essa criminologia crítica, ela reaparece nos anos 90, né, já com uma nova tradução, já uma nova tradução da criminologia crítica. Eu me refiro a essas novas gerações de criminólogos que produziram, né, novos campos de trabalho, novas metodologias, novas militâncias, e que, a partir dos anos 90 para cá, aparecem em cena. No Brasil, eu trabalho um pouco, num texto meu, essa tradução como uma tradução antropofágica, fazendo uma grande homenagem ao Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, né? Mas dizendo que nós, brasileiros antropofágicos, temos, né, no sentido que Oswald dizia, temos a capacidade de digerir, né, as ideias críticas, inclusive, do hemisfério norte, mas trabalhá-las de uma forma essencialmente brasileira e completamente, e a gente incita os nossos alunos a isso, completamente comprometidos com uma dura realidade brasileira. Bom, nos anos 90, onde essa grande tradução reaparece, faz parte daquilo que ficou conhecido no neoliberalismo como as décadas perdidas, décadas de 80 e décadas de 90, que produziram contingentes populacionais enormes na Pátria Grande, de pessoas sem trabalho, jovens sem trabalho no campo e nas cidades, e também trouxe, né, essas décadas perdidas trouxeram também a questão criminal como central na cena política. Eu me lembro que eu morei fora do Brasil no final dos anos 70, eu me lembro que quando eu voltei ao Brasil no começo dos anos 80, só se falava da questão criminal. E a gente olhando, né, vamos dizer, a realidade criminal daquele tempo para cá, era uma bobagem, ela era muito menos importante na realidade brasileira, mas ela entra na cena política de uma forma muito forte. Vou falar mais um pouco sobre isso. Loic Wacam trabalha isso, né, eu acho que o professor Salomão também se referiu a isso, né, como o neoliberalismo, esse deslocamento do Estado previdenciário para o Estado penal. Eu acho que Loic Wacam propiciou que nós tivéssemos uma compreensão não de que o Estado estava acabando, mas que o Estado mudava de feições para se concentrar no seu setor punitivo. E o velho Foucault, né, esse intelectual tão lido e tão combatido pela policização brasileira, né, ele é uma espécie de estrela no filme Tropa de Elite, que eu tanto abomino, 1 e 2, Robocop 1 e 2, né, o mesmo diretor, mas e os mesmos roteiristas e por aí vai, os mesmos figurantes também. Ele falava da governamentalização, mas o que acontece a partir dos anos 90, né, com também a entrada do que se chamou neoliberalismo, a governamentalização da pobreza, né, que era lida na virada do século XIX para o XX pelo perigosismo positivista, para os discursos do risco. O professor Maurício Dieter, a tese doutoral dele agora transformada em livro, faz uma genealogia, né, disso nos Estados Unidos, que é o grande responsável pela circulação desses discursos políticas e práticas, até o discurso da vulnerabilidade, que num uso completamente diferente daquilo que Raul Zaffaroni usou em Busca das Penas Perdidas, né, mas produziu mapas de adolescentes vulneráveis que acabavam fazendo esse deslizamento semântico entre o perigosismo do positivismo para a vulnerabilidade social como conceito sociológico dos anos 90 e a partir do século XXI. E sempre entendendo que essa pobreza governamentalizada
desta forma pelo poder punitivo e pelo Estado penal, a partir principalmente da década de 90, ela nunca foi criminalizada, tornada, entendida como perigosa ou como vulnerável pela sua falta ou pela sua carência, mas pela sua potência política, né? Então, todo esse sistema de discursos, políticas e práticas era no sentido de conter a potência política dessas gerações, né, vamos dizer, um pouco expulsas, né, do paraíso vendido pelo capitalismo contemporâneo. Bom, o Zaffaroni, quando ele fala de política criminal de drogas, ele nos fala de uma panpenalização, né, que era, ele usa até a expressão, a multiplicação dos verbos, né, como os verbos vão cada vez sendo transformados em crime. Então, temos situações hilárias, como a situação da urina no Carnaval, no Rio de Janeiro, né? Carnaval, cerveja, urina. Então, você começa a ter uma série de uma pancriminalização que vai incidir frontalmente nas estratégias de sobrevivência dessas populações pobres, agora, né, sob o alvo das novas políticas penais e pela política criminal de drogas que está no Brasil até hoje, né, fortemente. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, penúltimo, aprendi isso com o professor Joel Rufino dos Santos. O último país foi o Marrocos. Certamente também seremos os últimos a mudar, pelo andar da carruagem, pelo discurso dos políticos, inclusive de esquerda, fazendo, lógico, abrindo ali uma exceção para os heróicas resistências que vão de Renato Cinco, a Jean Willis, a toda, quer dizer, uma pequena, mas eu creio que estamos caminhando para sermos também os penúltimos ou os últimos a mudarmos a nossa política criminal de drogas. Depois eu faço... Parece que agora, com a legalização da Anvisa do canabidiol, vamos conseguir entrar na legalização pela pior ponta. Vamos entregar a plantinha para a indústria farmacoquímica, que é, junto com a indústria armamentista e a indústria das prisões, talvez os piores inimigos dos povos do mundo, para usar essa expressão antiga. Bom, então, nesse cenário que nós temos hoje, qual é a grande questão que eu acho que nós, que estamos na trincheira da criminologia, temos, né? Nos anos 80, uma dessas décadas perdidas, era, de uma forma geral, a saída do ciclo das ditaduras latino-americanas, né? Então, tem duas teses aí, né? Eu acho que tem um texto da Rosa Del Olmo, que aproveito para homenagear aqui, como uma grande... Como é que um país tão incrível como a Venezuela produz duas criminólogas, duas mestres da criminologia, como Lolita Aniar de Castro e Rosa Del Olmo. Rosa Del Olmo, num texto dela que se chama Geopolítica das Drogas, ela mostra a passagem, inclusive semântica, né? A passagem dos mecanismos de repressão à ditadura nos Estados Unidos, da CIA, para a repressão ao novo inimigo, que era o traficante de drogas. Ela, inclusive, faz uma desconstrução da expressão narcotráfico, que até hoje nós usamos de uma forma banal, apesar de não produzirmos narcóticos no continente, nós incorporamos essa expressão, que é uma expressão cunhada pela CIA, fazendo imediatamente o deslizamento para a narco-guerrilha. Quem já está mais velho não vai cansar de olhar reportagens nos meios de comunicação, mostrando sempre como, de uma certa forma, sem falar da Colômbia, né, mas de uma certa forma, como uma certa parte do comércio atacadista ou varejista de drogas no Brasil tinha feições de guerrilha. Elas não tinham nenhuma feição de guerrilha, isso nada mais era do que a circularidade empenhada pelos Estados Unidos desse deslizamento semântico, não só semântico, mas dirigindo a políticas de enfrentamento e de armamento dos sistemas de controle social do guerrilheiro subversivo
terrorista para o criminoso comum associado às vítimas, né, da política criminal de drogas que entra no Brasil no período hard da ditadura, o período de Emílio Garrastazu Médici. Estou falando isso que outro dia eu vi agora estão querendo, já recuperaram o Simonal, agora estão recuperando o Tony Tornado. Eu e o Médici e tal. Então, não vamos esquecer que também a política criminal de drogas entra, né, não vamos entrar. Eu vi o Lobão ontem falando da simonalização, então ele está realmente simonalizado junto com a política criminal de drogas e, coitadinho do Tony Tornado, também sem nada pessoal. Bom, então, Ghislaine Neder, uma grande historiadora do direito brasileiro, uma professora, foi minha orientadora, ela também falava que na passagem do autoritarismo para os períodos democráticos no Brasil, os sistemas de controle social conseguiam garantir sua sobrevivência através de outros recursos. Então, neste período histórico, exatamente dos anos 80 para os anos 90, esse deslizamento é feito, e aí nós temos sempre o auxílio luxuoso das organizações Globo de comunicações, fazendo essa passagem e destilando dioturnamente não só a figura desse novo inimigo, mas também criminalizando e desmoralizando todos os que se colocaram na trincheira de oposição a essa penalização dos pobres. E aí, nessa trincheira, eu, velha brisolista, nunca vou deixar de homenagear a figura heróica e as políticas de segurança pública de Leonel de Moura Brizola no estado do Rio de Janeiro, né? Então, essa conjuntura produziu uma escola da criminologia que se chama técnicas de neutralização, né? Em que aqueles grupos grupos específicos produzem técnicas de neutralização que fazem com que impeçam, né? Isso seria de Sykes e Matza, que entendam o que estão fazendo como algo ilegal ou criminoso ou fora. Então, o Zaffaroni, num texto maravilhoso dele, ele diz como a criminologia, ele está se referindo a um texto de Wayne Morrison, que é um jurista e criminólogo neozelandês, que acusa a criminologia australiana e neozelandesa de não ter se dirigido, analisado ou se constituído em trincheira contra o genocídio dos povos originários na Austrália e na Nova Zelândia. Então, quer dizer, nós produzimos, depois da ditadura, técnicas de neutralização, subjetivações punitivas próprias do capitalismo videofinanceiro, que produziram aquilo que o professor Sérgio Salomão também falou, uma esquerda punitiva, uma direita punitiva, baseadas, né, vamos dizer, instituídas por uma fé na pena, né? A pena se transformou no grande dogma dessa conjuntura política, onde a questão criminal ocupa o centro da pena, e eu costumo dizer, eu respeito fé. Então, quando eu estou discutindo abolicionismo, né, garantismo, e as pessoas começam a ver que aquilo é fé, eu digo, não, tá bom. Se você acredita nisso como fé, eu respeito, né, mas é uma coisa perigosa, né? Mas acreditar na pena como regulador da intensa conflitividade social produzida por essas décadas perdidas parece ser, para mim, o principal obstáculo, né? Eu acho que isso a gente vê no judiciário, na polícia, na sociologia. Eu sou socióloga, então eu posso dizer isso, né? Todos os meus alunos já estão rindo, né? Porque eu gosto de a politização da sociologia, né? Se a gente conseguir desmilitarizar a polícia civil, por exemplo, já seria um grande passo. Despolicizar as ciências sociais, né? Já teríamos também alcançado algumas coisas. Mas o que isso tudo produziu? Mais prisões, mais penas, penas mais longas, novos dispositivos de controle, desde os tecnológicos até os subjetivos, né? Como é um pouco... depois, acho que alguém vai falar sobre isso, a utilização das vítimas, principalmente se elas forem brancas de classe média. Vítima pobre esconde, pobre matando pobre, aquela vítima, as vítimas, as mães dos meninos mortos pela polícia nas favelas, essas aparecem fortuitamente, mas, né, então, essas questões não só tecnológicas, mas também
subjetivas, produziram com que a velha pauta positivista, punitiva, fosse aderida do que o Sebastian Scherer chamou de os novos empresários morais, né, e que o professor Sérgio Salomão está chamando de uma esquerda punitiva, que vai trazer para o centro da cena punitiva novos sujeitos culpáveis, novos sujeitos, né? Bom, aquilo que foi chamado de realismo de esquerda, que, de uma certa forma, ajudou bastante a expansão do poder punitivo nos nossos tempos. Tem uma linda polêmica que aconteceu ainda no começo desse século XXI, né? Eu sou uma mulher metade do século passado, né? Mais do século passado, mas estou aqui inteirona não, um pouquinho de dor nas costas, no século XXI, né? Essa polêmica que começa no século XXI e que tem na época senadora, não sei se era prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, porque eu tenho o maior respeito, fala que a esquerda precisa ter uma política de segurança pública. E aí o maravilhoso intelectual brasileiro Joel Rufino dos Santos responde que o que nós precisamos é de ter uma política de direitos humanos naquele sentido grande que as políticas de direitos humanos evocavam. Isso quer dizer que um governo de esquerda no poder, o que ele tem que fazer é conter poder punitivo, né? É nessa trincheira que a crítica do poder punitivo pela esquerda deveria acontecer. Não aconteceu, mas isso é outro caso. Bom, então o paradoxo que nós vivemos é que nós temos uma democracia, não podemos dizer que não temos uma democracia, nós saudamos essa democracia, mas temos também que afirmar, e eu reconheço nessa democracia, eu não sou uma crítica radical, pelo contrário, né, dos governos, últimos governos, e o governo recém-eleito, eu acho que para uma velha brisolista e getulista, reconhecer, né, que quantas pessoas saíram da linha de miséria, ir no Nordeste, ver o que aconteceu no Nordeste, mas não podemos dizer no nosso campo que no Brasil o estado de polícia se expandiu de uma forma sem precedentes nessa época histórica. Isso é um paradoxo com que nós temos que lidar. E tanto Loic Wacquin, ele trabalha isso no livro A Onda Punitiva, Punir os Pobres, quando ele mostra que mesmo no período do Clinton, onde você tinha um aumento do emprego, você tinha um aumento da população carcerária pela, vamos dizer, saturação dos discursos punitivos e na disseminação dessa crença de que a pena, né, o dogma da pena, que é a pena que regula a conflitividade social. Mas tem um lindíssimo prefácio de Dario Melossi no livro do Alessandro de Giorgio, A Miséria Governada, onde ele demonstra também isso, como, de uma certa forma, Melossi, como eu e como muitos de nós, com uma formação marxista, né, trabalhando o sistema penal como algo análogo à Constituição da fábrica, né, quer dizer, o movimento de acumulação de capital é completamente aliado, amigo e análogo da Constituição da prisão e do sistema penal. O próprio Melossi percebe como o discurso punitivo se descola das chamadas condições objetivas, e acho que o Brasil é um laboratório muito interessante para a gente ver isso, ao contrário da Argentina, que eu acho onde, né, vamos dizer, a crítica ao sistema penal faz parte de um programa de governo, imagino que com todas as incongruências e contradições que isso possa haver, mas eu acho que ali o pensamento crítico conseguiu entrar, a adesão à prisão é muito menor, né? O Uruguai também. Mas, então, pensando isso no Brasil, o estado de polícia, pensando as permanências da escravidão, quanto mais eu penso, quanto mais eu estudo e quanto mais eu observo a questão criminal no Brasil, mais eu vejo como ela é completamente simbiótica com a escravidão. Um país que teve tantos anos de escravidão, né, que tem na sua história recente de colonizado um pouco mais de 100 anos sem escravidão, as permanências subjetivas e objetivas são muito grandes,
né? Também na destruição e no genocídio dos povos originários. Aprendi também na Argentina, né? Dizendo, no Brasil eles ainda chamam de índios, né? A gente não, né? São os povos originários brasileiros, né? Então, na destruição e nas ditaduras brasileiras. E nós podemos dizer, então, que no Brasil, na história, na longa duração, usando o conceito de longa duração de Marc Bloch, a democracia é um intervalo na nossa história. Nós temos uma longa duração de autoritarismo, com alguns intervalos democráticos, onde o autoritarismo vaza pelos períodos democráticos, como é o estado de polícia que nós estamos vendo hoje, inclusive com a criminalização das manifestações de uma forma chocante para quem, o professor Sérgio chamou atenção para isso, para quem viveu aquelas e as de hoje. Bom, eu quando ouço baderna, a palavra baderna ou a palavra vândalo, eu já sei que está na hora de ir arrumando a mochila e botando uma passagem para fora, porque o bicho está pegando e vem aí. Bom, então, o monopólio dos meios de comunicação. É impossível pensar o Brasil, né, na pátria grande, sem o monopólio, não tem como não nominar, brisolista que sou também, da Rede Globo de televisão, que aparece junto com a ditadura, é uma história também análoga, e que institui uma certa maneira de trabalhar a questão criminal, que depois ela é caricaturalmente repetida em programas mais, usar uma expressão martiniana, grotescos, né? Eu vi o último CD dos Racionais, ele fala explicitamente, por exemplo, do programa do Datena, e vai daí para baixo, Datena, Wagner Monte, né? Esse eco, mas esse monopólio dos meios sobre a questão criminal, a cooptação da esquerda e parte da academia para não produzir a crítica, mas fazer parte do Estado de polícia, governamentalizar o Estado de polícia, aquilo que a própria polícia, de uma forma engraçada, chama de os policiólogos, né? E eu endosso essa crítica junto aos homens policiais, né? O desgaste dos direitos humanos associados agora à punição, e aí vou entrar num terreno perigoso, mas acho que um dia a gente podia fazer um seminário sobre isso, sobre atualizar a questão dos direitos humanos, fazer uma crítica em cima de uma pequena coisa que aparece nas comissões de verdade da América Latina, de que é vamos dizer, para mim, na minha humilde acepção, uma falsa conclusão de que onde a tortura não foi punida, ela continua existindo como se o problema da tortura fosse falta de punição. Então, eu acho que direitos humanos valia um seminário, porque os direitos humanos foram incorporados pela direita, né? Os Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão em torno dos direitos humanos. Então, o que é direitos humanos para nós hoje, que estávamos na trincheira dos direitos humanos como luta política há alguns anos atrás? Bom, o capital e a intensa conflitividade social produziram, como eu disse, no século XXI, na virada do século XX para o XXI, estratégias de sobrevivência várias que estão sendo hoje criminalizadas, e aí agora estou falando do Rio de Janeiro, de uma forma muito intensa, desde a atividade dos motoboys até o comércio varejista de drogas, até botijão de gás, até mesmo o que é chamado de milícias, né? Quer dizer, e eu quero dizer que essas estratégias de sobrevivência são criminalizadas hoje não pelo seu potencial criminal, né, mas por elas hoje constituírem o centro da economia do capitalismo contemporâneo. Com a última crise do capital contemporâneo, o mundo está crescendo exatamente em torno dessas economias criminalizadas. Eu acho que a China e a sua arte de reproduzir bens piruescos é o maior exemplo disso, né? A perseguição, tanto à imigração ilegal, quanto às maravilhosas imitações que os chineses fazem das bolsas Louis Vuitton, que permitem a tantas pessoas poderem usar
bolsas bonitas, ou às vezes nem tão bonitas, né? Mas, então, essas estratégias de sobrevivência, como os pobres que estão sendo criminalizados, não são criminalizados pela sua falta, pelo seu poder de legalidade, mas pela potência. Elas estão sendo alcançadas, ocupadas pelo capital. As UPPs, as finadas UPPs, que hoje elas já estão com BOP, né? Agora já cachorro morto eu não bato, né? Mas as UPPs, elas tinham também um pouco esse sentido de ocupar a economia popular. Os bancos chegaram às comunidades ocupadas muito antes da famosa UPP social, que não chegou até hoje, mas os serviços da Light, né, quer dizer, aumentando as contas de luz, né, onde tínhamos uma sociabilidade de contas socializadas de luz, de água, pelas associações de moradores, tudo isso agora é controlado, né, pelo aparato policial em função dessa grande economia. Bom, a pacificação quis ser um modelo para o continente, é lógico, eu fui num seminário na Argentina onde isso foi descartado de uma forma muito drástica e muito inteligente e profunda, mas não é só a pacificação, é o paradigma bélico, que é uma coisa que vai muito além da militarização, da polícia militar, né? Eu estava vendo na televisão esses dias uma operação da CORE, né? É uma operação militarizada. A própria Polícia Federal, agora, com suas camisas negras, suas calças cargos e coturnos, também aparece em feições e o próprio estilo, porque o militar tem um garbo, né? Eu aqui estou elogiando o garbo militar. Às vezes, nessas refregas, ele acaba se perdendo, mas esse paradigma bélico atingiu, né, também, não só a polícia militar, mas também as polícias de uma forma geral, né, e até, de uma certa forma, a questão subjetiva. Mas esse modelo de pacificação, o que ele busca? Ele busca transformar as áreas de pobreza em campos, né? Campos no sentido agambeniano, no sentido do Primo Levi, né? No sentido mais amplo de campos de controle, mas principalmente de controle sobre resistências e controle sobre essas novas economias. Tá? Então, a produção do grande encarceramento do Estado de polícia, ele tem uma relação, ou não, né, como eu estou falando, com os indicadores, né, e aí os indicadores denunciam a barbaridade que acontece no Brasil hoje, né, o número de homicídios, a seleção dos homicídios. Um jovem negro brasileiro, ele tem, né, a possibilidade de ser morto ou ser preso é cada dia assustadoramente maior, e nesse ponto eu acho que a luta do movimento negro hoje, norte-americano, né, tem completamente a ver com isso. Isso está na pauta do movimento negro norte-americano, que está lá em luta nas ruas dos Estados Unidos, né, e contra isso foi discutido em Ferguson, com a morte daquele menino. Quer dizer, a polícia usando os restos de guerra. E aí é uma coisa que eu não tenho como deixar de evocar a Palestina, né? Quer dizer, aquela visão de que você tem, por um lado, soldados completamente preparados para a guerra, protegidos, e, de outro lado, meninos jogando pedra, que é o caso de Ferguson, é o caso da Palestina, é o caso do alemão, é o caso das favelas do Brasil, né, pelo mundo. Então, quando a gente olha os indicadores e a gente olha o estado de polícia e o grande encarceramento, talvez nós tenhamos aí o maior denegador possível dos efeitos positivos da prisão, porque eu não sei em que momento da história nós tivemos uma situação tão perigosa que nós tivemos agora, depois do grande encarceramento, com os números de polícias, né, o número de mortes, o número de prisões e também, usando sempre entre aspas, os índices de criminalidade, né? Os índices de conflitos perturbadores do cotidiano e da vivência comum entre todos. Então, eu acho, né, ao contrário do que fomos acusados há anos atrás, diziam que nós éramos os críticos, que nós não propunhamos nada, né? Que nós ficávamos só... Então, ao contrário, quem possibilitou mudanças não só
nos modelos de sistema penal, nos estudos de criminologia, sempre foi o pensamento crítico, né? O pensamento do status quo, ele, por si só, ele é estabilizante, ele não muda, né? Mas eu acho que a gente tem que ter, e temos pensado, esse grupo de críticos, e aqui tem alguns que tiveram naquele seminário, no outro, que era o seminário depois do grande encarceramento, que era um exercício utópico de pensar um outro futuro vivendo os dias que a gente vive. O judiciário do jeito que a gente vive, as polícias do jeito que a gente vive, as ciências sociais politizadas, né? Então, essa pauta para o futuro é uma pauta que o psicanalista Joel Birman, e isso quer dizer, não é dele, mas ele fala isso no livro, que diz: só quem se apodera da sua memória pode construir um outro futuro. Então, a partir dessa nossa memória, eu vou fazer aqui uma pequena pauta que eu já fiz no meu livro Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, e vou seguir as águas aqui do professor, propondo, porque eu acho que esse seminário também, né, é balanços e perspectivas. Mudança radical na política criminal de drogas, produzindo políticas coletivas de controle pela legalidade. Infelizmente, quer dizer, as pessoas no Brasil, pelo monopólio dos meios de comunicação, não têm como saber que a Colômbia mudou sua política criminal de drogas, que já tinha, sem penalidade, 5 gramas de cocaína, se não me engano, e 20 de maconha. O caso da Argentina, o caso do Uruguai, o caso do Chile. Seremos, como na abolição da escravidão, eu acho, o penúltimo, e estamos indo pelo pior caminho, que é a entrega da substância, da plantinha, para a indústria farmacoquímica, que eu tenho medo da indústria farmacoquímica. Despenalização de crimes patrimoniais sem violência contra a pessoa, como furto. Isso parece uma coisa louca a gente dizer isso agora, né? Olhando a parafernália que é construída em cima dos arrastões, que às vezes tem um celular roubado, um cordão roubado, mas pensar isso. Na questão penitenciária, tem uma série de pontos, né? Abrir os muros da prisão, a comunicação com o mundo. Foi agregado a pena de privação de liberdade no Brasil, por essa subjetividade punitiva, uma série de outras penas. A pena de comunicação. Nos anos 90, as prisões do Rio tinham um orelhão no pátio, e a comunicação era algo normal. Me lembro um pequeno seminário que a gente fez, que 2 artistas plásticos propunham que os presos se comunicassem por internet para fora. A única que nós conseguimos foi a prisão de Papuda, quando o Cristóvão Buarque era governador de lá, né? Então, acreditar que os presos que a incomunicabilidade faz parte da privação de liberdade, cabe a nós desconstituir isso, né? Bom, impedir que os familiares de presos sejam punidos além da estigmatização que já sofrem. Bom, a revista Íntima, já conseguimos algumas vitórias com relação a isso, mas a revista Íntima no Brasil é uma vergonha, é uma barbaridade o que as mulheres, os familiares de presos são obrigados a passar todos os dias. Uma coisa que eu tenho pensado outro dia, com o meu problema na coluna, e aí até vendo os colarinhos brancos sendo presos, esses não foram para caçapa, graças a Deus. Eu não desejo nivelar pelo alto, mas uma das coisas que eu vejo que é a coisa mais assustadora é a maneira como as pessoas são presas no Brasil. Você vendo filmezinhos, tem, sei lá, uma van que o cara senta e vai para a prisão. A caçapa com a pessoa... Eu não sei como eu conseguiria entrar numa caçapa quando eu for algemado, ou se eu for algemado algum dia, entrar na caçapa daquele... Aquilo constitui, qual é a expressão jurídica, professor Nilo? Tratamento desumano. Então, esses pequenos detalhes que foram agregando à prisão, à pena de prisão, outras violências, eu acho que nós temos que entrar nisso pontualmente. Transformar a ideologia do combate em grandes instaurações de mediações horizontais no sentido do desarmamento. Aí vem a coisa que eu tenho insistido. Quando a gente olha a situação brasileira, professor Sérgio, estou enganado, são 100 mil policiais em São Paulo? Bom, cada dia aumenta mais. 120 mil policiais em São Paulo. No Rio de Janeiro, acho que nós estamos com 60 mil, né? Então, esse estado de polícia, e cada vez que eu vejo o governador, a partir de um tiroteio no complexo do Alemão, que eu tinha avisado que era mais complexo o Alemão, eu já avisei há muitos anos,
Então, bom, ano que vem, vamos, então, contratar mais 6.000 policiais. A Polícia do Brasil é a que mais mata, é a que mais morre. Eu sempre insisto no discurso de que talvez os homens e mulheres que trabalham na segurança pública sejam a categoria de trabalhadores, entre as categorias de trabalhadores mais sofridas no Brasil nos dias de hoje, e quanto mais policiais nós tivermos, menos possibilidade nós vamos termos de remunerá-los bem, de treinarmos eles bem, e principalmente quando temos por trás esse paradigma bélico. Mas eu quero dizer o seguinte, para os alunos e pensadores de criminologia, se a criminalidade, entre aspas, é um processo de criminalização, os danos do capitalismo à Pachamama, à terra, esses são reais. Porque a gente pode dizer que a criminalidade é algo irreal, construído, mas os danos à terra não são. Então, eu tenho visto, eu me lembro exatamente da cena quando caiu o bondinho de Santa Teresa e tivemos vários mortos e feridos, um monte de policial da UPP olhando o bondinho assim, coçando a cabeça, sem nenhum recurso para ajudar naquela situação. No Rio de Janeiro, nós tivemos a maior tragédia ecológica do Brasil, que foi na Serra na região serrana. A mídia não divulgou como a maior de todas, porque basta os micos no maior futebol de todos do ano, não precisava de entrar também para o maior acidente ambiental da história do Brasil. Então, eu acho que uma maneira que nós tínhamos, pensando utopicamente uma pauta para o futuro, já que nós estamos agora, uma boa notícia, contratamos mais 6.000, era desarmar no sentido de uma formação que atendesse a um sentido de segurança muito mais amplo, segurança contra enchentes. Ontem ou anteontem nós estávamos vendo, eu acho que era nas Filipinas, né, a polícia das Filipinas ajudando. Então, esse talvez fosse um deslocamento difícil de ser feito, né, mas ao invés da gente pensar em punir policiais, prender policiais, mas a gente desse uma dignidade nesse desmonte que um dia vai ter que ser feito. Penso aí também a legalização do segundo emprego de policiais e bombeiros, ampliação e fortalecimento da Defensoria Pública e, por último, o fim da exposição dos suspeitos. É cada dia mais chocante no noticiário. Tem um último, tadinho, que é o da Baixada Fluminense, o homicida, que ele já confessou tantos que o delegado é até cauteloso, o delegado diz, não, espera aí, nós temos que apurar, mas a exposição dos suspeitos é uma coisa desumana e completamente constitucional. Então, eu penso que nós podíamos também aproveitar essa ocasião e reforçar essa pauta utópica, onde eu trouxe aqui alguns pontos que eu venho trabalhando, mas que vai ser acrescida pelos trabalhos brilhantes e maravilhosos e pela discussão que está sendo feita aqui. Então, eu acho que, no balanço e nas perspectivas que nós fazemos da criminologia, eu acho que o que a gente tem que fazer mesmo também, né, nesse balanço, é produzir uma pauta para o futuro e trabalharmos para esse futuro acontecer. Bom, muito obrigada.